Dar o poder de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém ou não amém, povo? Amém. Glória a Deus. Glória. Gosta de comer aqui. Amém. Gosta de encher a sua barriga. Glória a Deus. Gosta de um fortinho para poder glorificar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor já te alimentou, viu? Ele te deu força, te deu energia. Muitos aí tomaram vitamina. Mas vem melhor agora, viu? O mocotó do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado sobre a sua vida. Que Deus abençoe a dirigente sobre esse lugar. Que Deus abençoe vocês, ouvintes. Todos que estão aqui sobre esse lugar, sejam abençoados pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele é fiel. Abra sua Santa Bíblia rapidinho. Em Lucas, seu capítulo 7, versículo 11. Aleluia. É uma palavra que vai Aleluia, falar Deus. comigo e com você. Glória a Deus. Deus vai levar na vida do varão. Deus abençoe o Senhor primeiramente, a sua digníssima esposa. A nossa pastora, que Jesus venha abençoar. O evangelista Davi, que Jesus venha abençoar. Todos vocês que estão aqui, ó, intercedendo por esse lugar. Porque sabia que esse lugar é especial. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele fala uma palavra para aqueles fariseus, e o fariseu pergunta: como é que eu posso amar o meu próximo? Aí Jesus fala, ensina uma palavra. Havia um homem que descia, saía de Jerusalém para Jericó. Eu vou colocar uma colocação aqui para você perceber e pegar rapidinho. O homem, ele sair de Jerusalém, representa a presença de Deus. Jericó, os muros já tinham caído, ou seja, a cidade amaldiçoada. Ou seja, o homem tomou uma decisão em sair da presença para ir para o mundo. Ou seja, ele saiu da Terra Santa para ir para uma terra amaldiçoada. Sabe o que Deus está falando? Não saia da Terra Santa para você ir para o mundo. Porque o diabo está tramando como um leão. Ele cria expectativa para poder lhe pegar. Quando ele te pega, é certo. A Bíblia vai dizer, em Salmo 30, no seu versículo 5, a parte B. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhecer. Quem sabe você que se encontra aí na tua casa, está passando uma angústia, está sofrendo, está querendo uma mudança de vida. Quem sabe você procura pessoas para poder desabafar e não acha. Quem sabe você procura pessoas na tua família que você acha que vai te ajudar, mas infelizmente assim, te rejeita. Só não falta de você ser, só que você tem uma natureza. Mas eu conheço um que habita dentro de você, o nome dele é Jesus Cristo. Ele que te dá força, ele que não deixa você resistir, ele que não deixa acontecer nada na tua vida, rapaz. O nome dele é Jesus Cristo. Ele te quer ver você sorrindo. Ele quer ver você sonhando, tendo os projetos. Ele não te criou para você sofrer. Ele não te criou para o diabo querer tirar a tua vida, não. Ele criou por um propósito. É para te levantar. É para te levar para o reino do céu. Somente o diabo só vem o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Muitas vezes você acha que não tem solução para a tua família. Mas muitas vezes você acha que não tem solução para o seu parente que está nas drogas. A tua filha que está na prostituição, eu digo que tem. Sabe por quê? Porque quem vos fala aqui é um ex-garoto de programa. É um ex-gogoboy. É um ex-drogado. Todo dia andava drogado. Todo dia andava sem esperança. A família olhava para mim e dizia que não vai durar um ano. A minha família. Até a minha mãe que me criou, até a mãe que me pôs para fora, disse assim: não tem mais jeito para você. Mas o Senhor, quando chega e fala assim: tem jeito, não tem jeito para você. Que você criou e pôs para fora, mas para mim tem jeito. Para mim tem valor. Sabe o que o Senhor está falando? Para o diabo você não tem mais jeito. Mas para mim, que Jesus está falando, tem valor. Você tem valor porque a tua vida é preciosa. Aleluia. Você tem valor porque você vale para o reino de Deus. Aleluia. Você tem valor, rapaz.
Não se acha incapaz. Não se acha imperfeito porque você tem valor. Aleluia. Quem foi que disse que você não tem valor? Glória a É aquele Deus. que quer ver a tua derrota. É aquele que quer ver você caído, humilhado. Mas Jesus fala assim, um dia vou te humilhar, mas eu vou te exaltar. Aleluia, Eu vou te Deus. levantar. E aquele homem ele saiu de Jerusalém. Quando chegou no meio do caminho, ele foi pego por ladrões. O ladrão tirou tudo dele, o saqueador roubou tudo dele, deixou lá ferido. Aí veio quem? O sacerdote. Ele veio no meio do caminho, viu aquele homem. Ele pelo que passou direto. Sabe o que o senhor está falando? Infelizmente, irmão, é assim. Não olhe para o homem, não. Olha para Jesus. Aleluia, Deus. Porque nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Se você olhar para mim, porque eu estou com o microfone, você vai cair. Minha princesa. Se você olhar para a igreja rápido, você vai cair. Quantas vezes eu olhei para o pastor? Você tá enorme. Quantas vezes eu olhei para o irmão, eu caí. Mas eu falei, Senhor, me dá força. Como você tá Porque, meu Pai, o Senhor vai me levantar, eu não vou mais olhar para o homem. Aleluia, Mas eu vou olhar para o Deus. céu, porque o Senhor me deu força para sair dessa situação. Glória a E aquele Deus. sacerdote passou direto. E veio um levita glorificando o nome do Senhor. E aquele levita estava descendo, quando ele viu o homem, ele fez assim, ó. Se saiu. Sabe o que o Senhor está falando? Nem tudo que parece ser é. Meu Deus. Eu vou esmagar mais um pouquinho para você entender. Nem todos que estão em Israel é israelita. É assim mesmo. Nem todos. Às vezes você está numa situação, mas aquele irmão não vai poder lhe ajudar. Você sabia disso? O Senhor está falando, não olhe para o homem. Olha para mim. Olhe para minha face, para minha presença, me busque, porque eu estou voltando. Glória a Jesus Deus. está voltando. E Ele quer levar todos para a glória dele. Aleluia, Ele Deus. quer levar todos para o céu, porque o diabo ele só quer levar para o inferno. Porque o diabo só tem pouco de tempo. Mas Jesus não, Ele quer levar para o céu. Amém, Ele quer levar Deus. você num lugar onde não vai ter choro, não vai ter tristeza nem nada. Porque o próprio Deus vai lhe servir, ainda vai enxugar tuas lágrimas. Amém, povo de Deus? Aleluia, Deus. Rapidinho aqui, Glória a ó. Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Os irmãos encontraram? Lucas 7:11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe. Disse o quê? Disse o quê? Não chore. Não chore. Sabe o que o senhor está falando? Essa mulher tinha dois problemas. Ela perdeu seu marido. E agora ela perdeu seu filho. E ela está enterrando o que? Seu próprio filho. Mas eu digo para você que quando Jesus chega, o sofrimento acaba. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chega, o sofrimento acaba. Amém, Deus. Quando Jesus chega, as coisas começam a mudar. Imagina quando você levanta a mão e aceita Jesus. O sofrimento vem, mas você sabe para onde você vai se você morrer. Você vai para a glória. Você vai para um lugar Aleluia, que o Senhor escolheu para mim e para você. Então aquela mulher estava levando o seu filho. Imagina eu levando o teu filho e Jesus chega assim, olha. Que glória. Aleluia, Deus. Chegando assim, olha, mulher, não chore. Mulher, não chores. Aí ele chega assim, toca no caixão, ó. Sabe o que o senhor está falando? O teu sonho, Guilherme me deu o recado, não foi? Do microfone, não foi? a tua família não morreu. Eu botei no, acho que eu botei no A grupo. tua mente pode até achar que morreu, mas ele está falando não morreu. Porque onde eu chego, eu trago esperança. Ah, porque você desligou, não
pode ligar não. Onde eu chego, eu trago esperança. Aleluia. Então ele está falando assim, eu vou pegar aquela pequena parte e falar assim, ó, não chores. Você está chorando o tempo todo. Você está achando que não tem mais solução para você. Mas eu estou falando, não chores. Mulher, não chores. Homem também chora porque eu já chorei, eu estou chorando até hoje. Mas eu choro por alegria, por felicidade. Só não pode Deus saber se ele matar minha carne, ou se eles vão matar minha carne, minha alma vai para o céu. Aleluia, Jesus. Então, eu falo, Glória a Deus. Porque ainda há esperança para você e a tua família. Glória a Deus. Sou Não Jesus. chore, porque ainda há Aleluia. esperança para você e a tua Sou. família. E assim agradeço a minha oportunidade. Amém? Amém.